Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos dar continuidade aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui os debates sobre as eleições 2024, conversando aqui com os candidatos, né, que irão concorrer aqui, né, o pleito eleitoral aí deste ano. E dando sequência aqui na nossa programação, minha convidada é uma conhecida já no Mesa de Debates, que já esteve aqui outras vezes, inclusive em outras eleições, que é a Nicaia, né? E para a gente conversar aqui um pouco, né, sobre a sua candidatura, a Nicaia é candidata a vereadora pelo PSTU, né, no estado do Rio, em Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. E vamos falar um pouco aí da sua candidatura. Então, Nicaia, por favor, para aqueles que ainda não conhecem você, fale um pouquinho mais sobre você. Bom, oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Nicaia, sou trabalhadora atualmente do Banrisul, formada em Ciências Sociais, continuo estudando e também então sou estudante, sou uma mulher trans, bissexual, milito no PSTU há em torno mais ou menos de 4 anos, mas a minha militância política ela já tem acho que mais ou menos uma década. Bom, para quem não conhece o PSTU ele é um partido comunista, socialista, né, que defende a independência de classe, no caso, no sentido de não aceitar fazer negociações na política com os grandes empresários, os grandes políticos, os grandes poderosos que dominam a dita democracia, que é uma democracia dos ricos, a democracia burguesa, onde os ricos decidem as leis, e eu estou me candidatando a vereadora por esse partido, cujo centro político, né, do PSTU é isso, a independência de classe, a independência dos ricos e dos grandes poderosos, assim. Então, basicamente, esse é um dos princípios, tem muito mais coisas que dá para se falar sobre essa candidatura, né, mas acho que o princípio central é defender as necessidades da classe trabalhadora sem fazer com que haja essas negociações, sem aderir a essas negociações com os grandes capitalistas, o grande empresariado, como o PT fez durante muitos anos, e, além disso, utilizar o mandato para as lutas, para as reivindicações da classe trabalhadora, para as lutas populares, as manifestações, as greves, as ocupações. Não só disso, mas também propor uma nova forma de sociedade, tanto nas lutas quanto dentro do próprio parlamento, denunciando o que é o parlamento e denunciando essa forma de sociedade que a gente vive. Pois a gente vive numa sociedade extremamente desigual, a desigualdade social é imensa, né? 1% da população mundial tem mais de 40% da riqueza mundial. No Brasil, esse dado não muda, né? E a classe trabalhadora são os trabalhadores que produzem tudo nesse país, assim como no mundo, e não ficam com essa riqueza, né? A gente acaba muitas vezes ficando com salários extremamente rebaixados ou ficando à mercê do desemprego. E essa é a sociedade capitalista. E o poder público, seja nos três poderes, no legislativo, executivo e judiciário, ele está a serviço de proteger os interesses políticos da classe rica, bilionária, que domina os setores políticos. Então, é fundamental que haja um parlamentar revolucionário no parlamento, um parlamentar que denuncie o caráter do parlamento, isso é, o fato do parlamento estar a serviço dos grandes poderosos, dos grandes capitalistas, um parlamentar que não tenha medo, tenha coragem de se colocar nas ruas usando toda a sua força política e econômica a serviço da luta operária e popular, um parlamentar que denuncie todas as relações espúrias que acontecem dos grandes empresariados
no parlamento, principalmente com a outra direita e a dita esquerda, que não é uma esquerda, né, é uma esquerda capitalista, uma esquerda reformista, então não podemos chamar de direita nem sequer de esquerda. E um parlamentar que proponha, tanto nas lutas quanto no parlamento, a organização da sociedade comandada, administrada e gerenciada de forma direta pelos explorados e os oprimidos, pelos aqueles que trabalham, aqueles que estão desempregados, aqueles que são discriminados e violentados. Porque se nós organizarmos a sociedade, se nós administrarmos a sociedade, a quantidade de riqueza vai servir para o benefício do bem-estar social e coletivo do que o lucro de uma minoria, né? Só se considerar a renda per capita do Brasil, já dava para pensar que cada brasileiro poderia ter 6 mil reais de renda. Isso ainda considerando um país agroexportador, né? E se a gente fosse utilizar a riqueza social a serviço da coletividade, isso é, não numa sociedade capitalista, mas numa sociedade socialista. Então, não há por que não lutar por essa sociedade, numa sociedade tão desigual e podre como a nossa. E não há por que dar o voto útil nas candidaturas do reformismo, se você pode não só dar voto revolucionário, mas se organizar numa luta revolucionária. Então, é isso que nós do PSTU a gente preza, de que as pessoas se organizem, lutem para construir essa nova sociedade. E não só se organizem, lutem, mas que enquanto a gente ainda não tiver destruído esse sistema, elejam sim os parlamentares revolucionários que estarão a serviço dessa luta, que é a luta pela sociedade socialista. Acho que eu falei bastante. Nikai, quando a gente, às vezes que a gente fez as lives, né, a gente sempre focou, né, sobre a questão da pauta da mulher trans, né? E eu vou fazer um caminho um pouco inverso devido aos acontecimentos aí que todo mundo sabe do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, passou aí por uma enorme catástrofe, né, ambiental, né? E eu queria te perguntar, assim, para vocês, né, o que explica, né, essa catástrofe? Foi algo meramente do meio ambiente? Não foi, né? E qual que seria a resposta, né, para que novos acontecimentos não aconteçam, seja em Porto Alegre ou seja em qualquer lugar do mundo, né? Bom, é bastante evidente que não é uma questão, não é um problema que se gerou aqui no Rio Grande do Sul inteiro apenas pela questão da natureza. Evidentemente, a destruição do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, que foi feita pelo Eduardo Leite, assim como também a destruição das matas pelo latifúndio aqui no Sul e no resto do país, fortifica, né, as possibilidades de maiores chuvas, né? Porque o aquecimento global ele acontece, né, com a destruição das florestas, algo que o agronegócio faz em massa, e isso leva, né, com que chova muito mais devido ao processo de aquecimento. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi exatamente o resultado direto dessa destruição ambiental que o capitalismo causa, que os grandes burgueses causam no meio ambiente em busca do lucro, né? No caso, desmatar florestas, poluir o ar, né? As fábricas poluem o ar, o desmatamento da floresta vem por parte do agronegócio, e os governos, eles não estão contrários a isso, pelo contrário, por estarem servindo aos grandes capitalistas, eles estão a serviço disso. Então, aqui no Grande Sul, Eduardo Leite, ele rasgou, acho que mais de uns 400 artigos do Código Penal, aqui. Código Penal não, Código Florestal. E a gente pode também falar da quantidade de negligência que o Melo, o prefeito da cidade, ele teve em não investir o dinheiro público nos diques de contenção e nas bombas de drenagem, porque não chegou a investir nem 4 milhões no saneamento básico e na água de Porto Alegre, enquanto ele investiu 3 bilhões, 373 milhões, isso é, umas 700 vezes a mais, em eventos luxuosos da prefeitura. Então, na verdade, a negligência com relação
aos diques de contenção na cidade de Porto Alegre e as bombas de água, que inclusive matou pessoas, porque não foi apenas a destruição das casas, os animais morrendo, mas no bairro Sarandi, que inclusive eu fui na audiência pública na semana passada, as pessoas estavam furiosas, querendo arrancar a cabeça do prefeito, porque elas não só perderam tudo, mas também perderam amigos, parentes, haviam corpos boiando na água. Então, foi negligência do poder público, porque está a serviço do grande capital. A destruição da natureza está sendo ocasionada pelo agronegócio, em Porto Alegre, especificamente pela especulação imobiliária que está destruindo as áreas verdes de Porto Alegre, enquanto está crescendo os condomínios de luxo para vender apartamentos de luxo, isso é o lucro acima da vida, né? Então, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi um desastre climático causado pelo capitalismo, pela ação do ser humano em explorar o próprio ser humano e destruir a natureza nesse processo de exploração. Então, não tem como a gente, digamos assim, isentar o agronegócio, isentar as grandes indústrias, isentar a especulação imobiliária de toda essa responsabilidade que eles têm, que é da destruição do planeta, que é da destruição das áreas verdes do país, inclusive aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Sobre a solução, tem muita riqueza que não está sendo distribuída, pensada e planejada para reconstruir a vida das pessoas aqui, para reconstruir os diques de contenção, as bombas de água, tornar mais eficiente, sistemas de drenagem melhores. Tudo isso poderia ser feito se taxasse, ou pelo menos expropriasse, as riquezas dos grandes ricos que vivem aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente for dar uma olhada na quantidade de isenção fiscal que os grandes milionários, não bilionários, não milionários, bilionários, que os grandes bilionários do Rio Grande do Sul têm, poderia, enfim, superar a quantidade do déficit orçamentário que tem no estado do Rio Grande do Sul. Isso é, tu dobraria ou triplaria os valores de orçamento público que se tem aqui. Mas não basta também expropriar a riqueza dos ricos, é preciso que o orçamento público esteja sob o comando direto da população trabalhadora, porque o Estado que está aí, ele não é um Estado que está a serviço da população trabalhadora, ele é um Estado que está a serviço dos grandes milionários, então não adianta, né, estatizar toda essa riqueza, se essa riqueza não estiver a serviço da nossa classe, né? Se estiver a serviço dos grandes proprietários, só converte a concentração de riqueza pelo meio estatal e não pelo meio privado. Então, é preciso sim estatizar, sem sombra de dúvidas, porque sem estatizar a gente não consegue coletivizar, mas é preciso que o comando estatal dessas grandes riquezas estejam na mão da população. E aí essa é a solução. Não há outra alternativa, porque os grandes capitalistas e o poder público não têm disposição nenhuma no Rio Grande do Sul de reconstruir nada, absolutamente nada. Eles não têm esse interesse. E o Lula não está tão distante, porque as políticas do Lula, com aquele auxílio de 5 mil reais, está sendo extremamente burocrático, a maior parte da população não está conseguindo acessar, os 5 mil reais não é suficiente para reconstruir uma casa inteira com todos os móveis, e além do mais, o resto de política que sobrou é crédito, que é endividamento massivo das pessoas. Isso é, a pessoa perdeu uma casa, ficou 30 anos pagando para ter essa casa, aí ela vai ter que trabalhar mais 30 anos para pagar uma casa de novo, né? O endividamento, o crédito, ele é uma política de violência. E o Lula tá colocando essa política junto com esse auxílio extremamente limitado, restrito e burocrático, que não resolve a situação da população aqui no Sul. Da mesma maneira que o Eduardo Leite nem se fala, o Eduardo Leite não teve, acho que nem política para reconstruir a cidade, assim. O máximo que ele deu foi um auxílio, acho que de 2 mil reais, e esse auxílio nem está sendo fornecido adequadamente para a população. E sem falar que ele rasgou, né, o Código Ambiental aqui, que foi uma violência extrema, né, para a população de Porto Alegre em meio a essa calamidade pública. O Melo teve o prefeito Melo, ele teve a cara de pau
de falar para os moradores do Sarandi, que são os moradores que foram mais afetados pela enchente, porque lá a água chegou a 3 metros. O resto da cidade teve lugares que chegou a 1 metro, teve lugares que chegou a 2 metros, mas Sarandi chegou a 3 metros. O Melo chegou a dizer para os moradores do Sarandi, né, é, pelo menos os representantes dele lá, disseram, assim como ele também disse na mídia, de que ele tinha perdido tudo também, e de que a população, né, teria que ter essa sensibilidade, tudo. Como se, quando tivesse acontecido a enchente, ele não tivesse num hotel, num restaurante, né, como ele não tivesse assegurado com serviços de extrema qualidade, né, e a população, nesse período em que perdeu tudo, estava tendo que sobreviver de marmitas, estava tendo que sobreviver de auxílios de outros trabalhadores, porque já tinha perdido absolutamente tudo, enquanto o Melo podia pagar um hotel tranquilamente, dormir numa caminha quente, no ar-condicionado, né, podendo comer qualquer tipo de comida cara, que é o que os representantes do capital fazem, né, e nós ficamos à mercê do desastre, da falta de luz e água em Porto Alegre, da fome. Isso é o resultado direto do capitalismo. Não há solução. Não há solução senão se organizar para lutar. E essa organização é a única forma de que a gente tem para conseguir, de fato, estatizar e colocar essas riquezas sob o comando dos trabalhadores. Então, essa é a solução. Não há outra alternativa. O poder público não tem menor interesse de saciar nenhuma das necessidades da população. Só está dando algum tipo de auxílio que é completamente insuficiente, dado o fato que, se não desse nada, era capaz de ter uma rebelião massiva aqui no Rio Grande do Sul. Onicaia, todo mundo fala, né, agora, falava, né, sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul, né? E a grande pergunta que eu faço, né, primeiro, como que está a situação do trabalhador do Rio Grande do Sul? Aí você citou, né, a situação aí de um bairro, né, conhecido de Porto Alegre, né, mas como está essa situação do trabalhador do Rio Grande do Sul? Ele está tendo sua vida reconstruída, primeiramente, e essa reconstrução é reconstrução para quem, né? E uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando quando isso ocorreu, né, em relação à questão do arcabouço fiscal, né? Porque não adianta você falar em reconstrução, né, de um Estado, sendo que você mantém o arcabouço fiscal. Então, eu gostaria que você comentasse essas questões. Claro. O arcabouço fiscal, para quem não sabe, ele é um teto de gasto público que o governo federal colocou. A diferença do teto de gasto tradicional da direita e da ultradireita é que ele permite, em determinada circunstância bem específica, se o governo federal arrecadar um pouquinho mais de imposto, a investir um pouquinho mais. Mas, em regra geral, é um teto de gasto que não permite o investimento público. E entra essa questão que tu acabou de falar. Não tem como tu reconstruir a vida das pessoas sem ter investimento público. Então, se tu tem um teto de gasto da União que não permite o repasse de verba pública para os municípios e para o Estado, é mais do que óbvio, é mais do que evidente que não vai ter reconstrução nenhuma. Ah, mas o mercado pode reconstruir. O mercado segue a lógica da propriedade privada. A lógica da propriedade privada é ricos lucram, pobres se ferram. Então, não tem reconstrução pelo mercado, não tem reconstrução com arcabouço fiscal, não existe reconstrução no Rio Grande do Sul. A população de Sarandi, ela está em pânico, com medo, porque eles não sabem quando aquele dique de contenção pode romper de novo. E, no caso, destruir todo o bairro inteiro. A população trabalhadora do Rio Grande do Sul não está tendo os seus direitos assegurados, não está tendo a reposição da sua moradia. Muitos foram demitidos, dado o fato de que a pequena burguesia não suportou a crise e levou o processo de demissão, junto com a grande burguesia, pela questão do lucro. E aí, nesse momento, que era fundamental que a riqueza estivesse na mão dos trabalhadores, justamente para assegurar os empregos, justamente essa era a solução. Só que,
como a gente está a serviço da lógica da propriedade privada, do lucro e da exploração do trabalho, a demissão no Rio Grande do Sul pós o processo de enchente foi muito grande. Foi muito grande porque a crise econômica foi estarrecedora pós a crise das enchentes. Então, a gente tem esse processo de, literalmente, de aniquilação com a classe trabalhadora gaúcha. Isso é um fato. Inclusive, é o que os moradores de falaram na audiência pública. O objetivo da prefeitura era matá-los. Eles disseram isso no dia. O objetivo dessa prefeitura era nos matar. Então, eu presumo, né, que não sei o quanto esses processos ideológicos conseguem penetrar dentro dessas representações, mas o fato concreto é que, independente das intenções ou não, a política é uma política de morte, é uma política de genocídio da classe trabalhadora gaúcha. Então, isso é algo que tem que ser dito e que tem que ser visto e encarado, tanto pelos três governos das três esferas, o municipal, que não ajustou as bombas de água e os diques de contenção, o estadual, que destruiu todo o código ambiental, e o federal, que não permite o investimento público adequado para reconstruir a vida das pessoas aqui. Então, o próprio auxílio de R$ 5.000, você precisa ter 2 cadastros na assistência social, e a população não consegue nem sequer fazer esses 2 cadastros devido à burocracia que é necessária para construir esses 2 cadastros para ter acesso aos R$ 5.000. Então, na verdade, as pessoas não estão nem ganhando o dito auxílio que o governo federal está fazendo propaganda, né? E é muito curioso o fenômeno aqui, o fenômeno político, porque aí todas as representações institucionais da ordem capitalista, elas se isentam dessa responsabilidade, né? Então, o Melo vai lá, diz que os outros prefeitos não ajustaram os diques de contenção, como se ele tivesse isento da responsabilidade de ter ajustado os diques de contenção no governo dele. O Eduardo Leite vai lá, fica alegando, né, de que é um desastre climático, que não tem nada a ver com a gestão do Estado, como se ele não tivesse corresponsabilidade em ter permitido a destruição ambiental do Estado por parte do agronegócio daqui. O Lula vai lá fazer essa linda propaganda, né, de que ele está dando um auxílio para a população pobre gaúcha. Todos os parlamentares e candidatos do PT, inclusive, não responsabilizam o governo Lula por isso, né? Colocam a responsabilidade apenas no Eduardo Leite e no Melo, mas o governo federal não é responsabilizado. E isso é, digamos assim, um processo de enganação, né? É um processo que a Frente Popular, ela sempre produz. O que é a Frente Popular? A Frente Popular é essa tática política que o PT faz, que é a característica do PT, né? É a essência do PT, que é fazer negociação entre ricos e pobres. E esse processo de negociação serve para pacificar ou iludir ou desorganizar a população trabalhadora para a luta. Então, essa forma deles dizerem que a responsabilidade é apenas do Melo e do Leite serve apenas para descredibilizar a direita na política, mas não assegurar os direitos da classe trabalhadora, porque se fosse assegurar, teria sim que questionar o arcabouço fiscal, teria que sim colocar abaixo o arcabouço fiscal. E essa política eles querem esconder, porque eles querem proteger o governo Lula. Então, essa é a tática da Frente Popular. No caso, conseguir pacificar a luta dos trabalhadores pelas suas necessidades. Então, isso é fundamental, e isso não é um acaso. Eles fazem propositalmente, justamente para conseguir conservar o governo no poder, os seus cargos burocráticos, que muitos deles ganham cargos no Estado para manter o PT vivo na política, né? Então, é toda uma burocracia engendrada, calculada, pensada, para conseguir desorganizar os trabalhadores e assegurar os cargos no Estado. E isso é fundamental que toda a população gaúcha, mas também toda a população do país consiga entender, porque esse processo de desorganização da Frente Popular e o controle político que ela exerce sobre os trabalhadores no Brasil e no Rio Grande do Sul, ele é um fator político que, inclusive, impede com que a população consiga lutar pelas suas necessidades vitais, que não estão sendo atendidas.
Então, eu acho que esse é um elemento bem importante de se pontuar nessa discussão. Nicaia, ainda nessa questão, né, que você fala, né, apareceu, né, na televisão, né, eu até mesmo não gosto muito de usar esse termo, né, a chamada guerra de narrativas, né? Uns falando que o PT, né, estava embaçando para chegar ajuda, né, no Rio Grande do Sul, os pró-petistas falando que não, que isso era fake news, né, e ficou preso nesse debate, né? E eu queria te perguntar, assim, esse debate ajuda ou mais atrapalha, né, achar a raiz do problema mesmo do que sofreu o Rio Grande do Sul? É uma guerra da responsabilização da culpa, né? Eu acho que esse processo de briga narrativa entre os políticos da direita e o petismo é um processo que atrapalha. Mas o processo da gente, de fato, descobrir a responsabilidade de quem foi tudo isso que aconteceu aqui é um processo necessário, é uma resposta necessária a ser dada para a classe trabalhadora gaúcha e brasileira, né? Porque não podemos, né, simplesmente nos isentarmos de dizer que isso foi um desastre natural. Não foi, isso aqui não foi um simples acaso da natureza. Isso aqui tem responsabilidade tanto do Estado burguês, capitalista, do poder público burguês, como também tem responsabilidade das empresas que destroem a natureza, né? E aí é um jogo, concordo muito com o que tu fala, é um malabarismo, uma briga de narrativas para conseguir cada um isentar a sua culpa dentro do processo para conservar o seu capital político. Isso é a garantia de conseguir ser reeleito, né? Então, é isso que está por trás dessa briga de narrativa. O jogo político de conservar o seu capital político para conseguir ser reeleito. Então, o governo federal vai lá, diz que a responsabilidade está com a prefeitura e com o governo do estado diz que está com o governo federal, e assim vai indo, vai virando um jogo de narrativas cujo esconde o fato de que todos eles têm responsabilidade e os empresários que eles defendem ainda mais. Então, eu acho que essa briga de narrativa, ela esconde uma verdade, mas ela também mostra uma coisa muito interessante, mostra que todos eles têm responsabilidade, porque todos eles se autodenunciam, entendeu? No processo. Então, ela tem esse ponto que é interessante, porque aí tu consegue verificar a responsabilidade de cada um dentro desse processo, mas esconde o fato de que todos eles têm essa responsabilidade, inclusive os grandes empresários que eles defendem. É mais ou menos isso que eu analisei dessa briga de narrativa. Certo. E ainda nessa questão, né, a gente sabe que os primeiros que, né, rodam, né, quando acontece algo desse tipo são as mulheres, né, e as mulheres trans, imagina que está o elo mais frágil, um dos elos mais frágeis aí que, quando tem esse tipo de coisa, é atingida. Qual que foi o cenário aí para as mulheres trans, né, enfrentar essa questão aí das enchentes do Rio Grande do Sul? Foi assim, foi uma situação bastante difícil, dado o fato de que a população trans, ela não, muitas vezes não tem família, né? Então, muito pelo preconceito e discriminação da família, e a família é uma instituição misógina e transfóbica. Então, muitas mulheres trans, pessoas trans em geral, não tinham seus familiares, e quando perderam tudo, ficaram completamente sem nenhuma assistência básica, entende? Porque até os abrigos de acolhimento não acolhiam adequadamente essas pessoas. A quantidade de violência, assédios que foi relatada dentro dos abrigos por parte das mulheres cis foi imensa. E mulheres trans, você mal enxergava nos abrigos quando tinha alguma lá,
justamente porque é esse processo, é o processo de que não há nem possibilidade delas conseguirem estar nos abrigos, dado o fato da violência, né, das outras pessoas, dado o fato da falta de acolhimento. Então, foi uma situação muito difícil. Teve um abrigo específico que foi para a população LGBT, mas ele não atendeu muita gente, ele atendeu muita pouca gente. Foi mais para gerar capital político mesmo, para os setores que organizaram esse abrigo, que estão envolvidos com Eduardo Leite, mas era importante, sim, que tivesse um abrigo LGBT que fosse muito maior. Aquele ali era bastante insuficiente. E a gente teve também uma campanha que foi bem importante aqui no Rio Grande do Sul, que foi Ajude a População Trans do RS, que uma conhecida minha organizou, né? Que conseguiu fazer transferências de dinheiro, ajudar com coisas básicas para essa população que não estava nem conseguindo ser assegurada nos abrigos. Assim. Mas o fato concreto é que as mulheres trans elas evitavam ir muitas vezes para os abrigos justamente por causa desse processo de assédio, de violência que elas já passam, por exemplo, nos centros pop, em situação de rua, que elas já passam nos albergues, entendeu? Tu não vê mulheres trans indo nos centros pop ou nos albergues quando tu tá trabalhando ali na assistência social. Eu mesma já trabalhei, não aparece. E é uma população de rua imensa, porque a população trans feminina que está na rua é muito grande. Então, por que elas não vão nos atendimentos básicos da população de rua? Porque as outras pessoas, inclusive os próprios moradores de rua também, vão assediar elas, vão discriminar elas, vão agredi-las. Então, não é de hoje, não é do agora que a gente tem essa informação de que a população trans feminina em situação de vulnerabilidade não é assistida nem pelos atendimentos básicos de saúde. Não é. É só vocês irem num albergue na cidade de vocês irem no centro pop, procurem as mulheres trans em situação de rua. Vejam se elas frequentam esses espaços. Não frequentam. Então, acho que isso é bastante importante. E na situação de enchente, obviamente, a maioria das pessoas perderam suas moradias, então muita gente ficou sem moradia, né? Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta, né? Dentro da nossa própria classe, né? Existe graus diferentes de violência, porque não basta apenas ser explorada, mas existe também o elemento da opressão, né? E o elemento da opressão ele intensifica tanto a exploração, porque você vai ser mais explorada, vai ter que trabalhar mais por estar em determinada condição. Eu sou um exemplo disso. No meu trabalho, eu sou obrigada a ter que produzir o dobro ou o triplo dos meus colegas, senão a minha vaga de emprego é questionada. E isso coloca em xeque a minha demissão. Então, tipo, eu tenho que produzir mais para não ser demitida, o que é um absurdo. E quanto um burguês, né, extrai de lucro, quanto o banco extrai de lucro de mim, né? Tendo que produzir mais que os meus colegas, assim, pelo fator da discriminação. Mas a população trans, assim, em geral, além de ter que conviver com a exploração do trabalho, de ter que conviver a lidar com o desemprego, a ter que ser forçada a se prostituir, é uma população que não consegue nem direito a acessar o espaço público, sabe? Tem cidades no Brasil, como Jacareí, que há relatos de mulheres trans lá que elas não conseguem nem usar o espaço público diurnamente direito, sair de dia no espaço público. Então, se trata de um apartheid. É um apartheid. Só que é um apartheid não declarado, institucionalizado pelo Estado. Embora que a ultradireita queira institucionalizar. Porque se depender da ultradireita, ela coloca lá uma lei proibido travestis andarem na rua. Assim como já estão querendo proibir o uso do banheiro, estão querendo proibir a presença das mulheres trans na educação como professoras. É basicamente aniquilar com a tua existência, né? É um processo de apartheid, é um apartheid trans. Na Rússia, por exemplo, agora eles conseguiram institucionalizar. Se tu é uma pessoa trans na Rússia, tu vai ser espancada e presa pelo Estado. No Brasil, não foi tão diferente. Se a gente olhar a ditadura militar, a lei da vadiagem servia para isso. As travestis que viveram
durante a era da ditadura militar, elas sabiam muito bem o que é segregação territorial. Elas sabiam muito bem o que é ter que lidar com segregação espacial. E isso é algo que é incrível, que até dentro da esquerda há um processo de negacionismo em cima disso, de um negacionismo dessa segregação, sabe? Isso é algo que às vezes até me deixa incomodada, né? Irritada, em certo sentido, porque é um negacionismo você não afirmar que esses processos se assemelham ao apartheid. É um negacionismo, porque é um fato e uma verdade que segregação no espaço territorial, no espaço público, é uma violência extrema para a população. É bem semelhante ao que a população negra passava lá na África do Sul, assim como é bem semelhante ao que a população negra passava nos Estados Unidos, né? E passou inúmeras vezes e ainda passa no Brasil, porque isso aí não deixou de existir aqui no Brasil, não. Tem muitos espaços públicos que a população negra ainda não consegue acessar. Micaia, você falou um negócio bastante interessante, né? Que é essa questão, né, dessa segregação que você coloca, né? Até citou a questão dos banheiros, né? A extrema-direita utiliza isso de uma forma, né, muito bruta, né? Sempre está jogando na cabeça do trabalhador essa questão dos banheiros e tudo mais. Só que, por sua vez, eu vejo a esquerda meio que menosprezando, né? Não dando um combate político sobre essa questão. Tipo, é pauta de costumes da direita, mas a gente não vai estar muito bom do que esses caras estão falando. Qual que é a importância para você de fazer um combate político sério sobre essas questões, né? E não deixar, não ignorar, né? Achar que é uma cortina de fumaça. Qual que é a importância de fazer esse debate político, fazer um combate político sério quando a extrema-direita coloca, né, essas pautas, né, que ela tanto reivindica? Olha, eu vou falar pensando três dimensões nisso que tu disse, tá? Pensando a dimensão da população que nem sequer entende o que é discriminação, o que é segregação e que existe, só elencar alguns dados da população trans. 90% está na prostituição, 4% apenas tem trabalho formal empregatício no Brasil, isso são dados da Associação de Travestis e Transsexuais Nacional do Brasil, que é a ANTRA, e a expectativa de vida é de 33 anos. Tá? Então, não tem como a gente pegar esses dados e dizer que não há um processo de violência e segregação social. É óbvio, é evidente. Qualquer pessoa que tenha um pingo de raciocínio lógico consegue entender que esses dados evidenciam isso. Mas a questão mesmo, agora, é para as pessoas da esquerda, né, que falam que é uma cortina de fumaça, que é uma pauta de costumes, que não tem que dar visibilidade. A minha pergunta é: para que você luta, sabe? Essa é a pergunta. Para que você luta? Você luta para quê? Para construir igualdade social? Você luta para construir uma sociedade sem classe? Você luta só para uma distribuição de renda um pouquinho melhor do que a direita faz? Ou o que você luta? Porque, sendo bastante sincera, eu faço uma pergunta assim, acho que até uma pergunta de ética básica, né? Você acha justo o que a população negra passou na África do Sul? De não poder sentar num ônibus ao lado de uma pessoa branca? Você acha justo a população negra ficar apartada do ensino, como aconteceu no Brasil? Você acha justo a polícia ir lá e matar a população negra? Se você não acha justo isso, por que você é a favor que faça com a população trans, então? Essa é a minha dúvida. Se você não acha nem um pouco, se você acha completamente injusto o racismo, a desigualdade social de classe, por que você acha justo a opressão em cima das pessoas trans? Por que você acha justo separar a população trans em um cantinho e elas terem que ficar, essa população tem que ficar reservada àquele único canto social que não tem direito nenhum? Segregada em um espaço territorial, segregada do mercado de trabalho, segregada da família, segregada do serviço público em geral. Mas isso é uma cortina de fumaça. Não é uma cortina de fumaça, a não ser que tu realmente seja a favor de segregação social. Se tu é uma pessoa que defende o apartheid trans, então diga e fale claramente: eu defendo o apartheid trans. Diga nitidamente. Mas é que a questão é que
as pessoas transformaram, né, principalmente acho que dentro da esquerda especificamente, né, a briga política numa espécie de briga de campo político, né, e simplesmente se negligenciaram de entender que a luta pelo fim do capitalismo, a luta pelo fim das classes sociais, é uma luta pelas necessidades das pessoas. Isso é o princípio que está por trás do socialismo. As necessidades da população contemplada. Não há... Por que a gente quer destruir o capital? Porque não há como ter as necessidades contempladas no capital. Agora, se você se organiza para atender apenas um setor da classe e o outro setor que se exploda, você não é comunista, porque isso não era o que o Marx defendia. Não é nem um pouco o que o Marx defendia, nem o que o Lenin defendia. Se você der até uma lida lá nos textos, para aqueles que são mais gostam de teoria, né? Se você dá uma lida nos textos do Marx, o Marx ele condenou a segregação que a classe trabalhadora inglesa está fazendo com a irlandesa no tempo dele, porque havia um processo de segregação, de violência da classe trabalhadora inglesa com a irlandesa, dado a um processo de colonização de um país sobre o outro. O Marx condenou isso, inclusive chamou os trabalhadores ingleses para se solidarizar com a opressão dos trabalhadores irlandeses. O Lenin ele vai fazer a mesma coisa com os processos de colonização da África e da América do Sul. A autodeterminação, né? E o Trotsky puxa a mesma política para a África do Sul. Então, o marxismo ele tem uma tradição política de luta contra a segregação social. Isso é inegável. Quem nega isso não entende porcaria nenhuma de marxismo. Então, a população trans também está dentro da população que é segregada, que é violentada. Então, a pergunta que fica é isso. Por que defender ao lado da ultradireita, ou se isentar ao lado da ultradireita, a segregação dessa população? Por quê? Por que não fazer o embate político de dizer que a sociedade capitalista não contempla as necessidades de toda a classe como um todo e que, falar a verdade, que o nosso setor da classe trabalhadora é um dos setores mais violentados dentro do capital? Por que não dizer a verdade? Por que esconder a verdade para a classe trabalhadora? Essa é a dúvida que eu mesma fico quando eu escuto essas questões, sabe, de achar que não tem que fazer esse enfrentamento político. E, infelizmente, uma parte considerável da esquerda reformista ganha para esse tipo de concepção e não nego que as organizações políticas que criticam essa esquerda reformista, muitas delas também são ganhas para esse tipo de concepção, o que é um retrocesso, é um fracasso. Eu, particularmente, não confio que uma pessoa seja nem reformista e nem comunista, sabe? Nem que a pessoa se diga reformista. Não confio que seja um reformista autêntico do que é ser reformista e nem um comunista autêntico do que é ser comunista, quando a pessoa vai lá e diz que não tem que fazer esse enfrentamento político. Porque, primeiro, o reformismo pressupõe uma falsidade, que é possível humanizar o capitalismo. Mas eles acreditam que isso é verdade. Tá, então se eles caem na ilusão de que tem que humanizar o capitalismo, eles têm que lutar contra a discriminação social, é básico. Se um reformista não luta por isso, ele está sendo incoerente até com a sua autoilusão que ele tem, né, de que é possível um capitalismo humano. Um comunista é pior ainda, porque um comunista sabe que o capitalismo não tem como ser um sistema social humano, né, sabe, tem conhecimento disso, tem ciência disso, e ao mesmo tempo se nega a fazer um enfrentamento contra as segregações que existem dentro da nossa própria classe, cuja burguesia lucra em cima. Porque a segregação dentro da classe trabalhadora, ela é um tema que a esquerda devia estudar mais, historicamente até. Porque eu estou aqui com um dos livros, até vou baixar um pouco a minha câmera para mostrar para vocês. Esse livro aqui ele é muito bom, que é Estado da Mulher e a Revolução da Wayne Goldman. Por quê? Porque ele é um livro que relata que quando as mulheres trabalhadoras elas tiveram que entrar nas fábricas, finalmente conquistaram seu direito ao trabalho, os operários das fábricas se organizaram em sindicatos para expulsar essas mulheres das fábricas, expulsá-las dos seus empregos. Então, o fato concreto é que a classe trabalhadora, ela sempre teve esses processos de segregação interna, cuja burguesia, inclusive, estimulou.
A burguesia alegava que não tinha emprego para todos, então que os operários homens tinham que tirar os empregos das operárias mulheres, né? Então, jogavam um setor da classe contra o outro para lucrar mais, né? E se isentar dessa responsabilidade. É basicamente o que a população trans passa hoje, né? E o que a ultradireita faz. A ultradireita mente caluniosamente de que a população trans é a grande responsável pelo desastre orçamentário em termos de direitos sociais que o PT fez, né? Diz que a população trans tem essa responsabilidade do não asseguramento dos direitos, porque essa dita esquerda só quer saber de proteger os ditos viados, né? É isso que a ultradireita prega. Então, alega, né, que todos os problemas sociais e econômicos da negligência estatal está nessa dita proteção, que nem é proteção, que o PT teria feito para a população LGBT, sendo que o PT negociou, colocou na gaveta, colocou abaixo o kit anti-homofobia, né? Junto com o Marco Feliciano, e o Bolsonaro bateu palma para a Dilma. Porque quando a Dilma engavetou o kit anti-homofobia, o Bolsonaro disse: eu vou ter que elogiar a Dilma por isso. Só vale lembrar isso. Ele disse, ele elogiou a Dilma por ter engavetado o kit anti-homofobia. Mas é isso. Eu tinha levantado porque eu tenho também esse livro aqui em casa, queria ver se estava aqui no meu alcance também, no livro da Wendy Goldman. Inclusive, recomendo que o pessoal leia. Ô, Nicai, vamos finalizar aqui a nossa entrevista, uma última pergunta, né? E é uma pergunta que eu sempre faço aí para os companheiros, né, do PSTU, né, e que eu queria também escutar um pouco, né, da sua opinião. Eu, particularmente, acho que foi um erro, né, ter acabado com o polo socialista depois das eleições de 2022. E acho também que a esquerda classista, a esquerda de independência de classe, poderia, né, estar numa frente, né, unida para poder atuar nas eleições, oferecer uma alternativa, mas também para além das eleições. E eu queria escutar para você, escutar de você o seguinte: por que isso não ocorre? E como unificar esses setores da esquerda revolucionária, né, sendo que parece que está muito fragmentado, cada organização constrói o seu próprio feudo. Tá. Tem várias coisas para falar a respeito disso, vários elementos, né? Acho que o primeiro aspecto a comentar a respeito disso tem a ver com a concepção do PSTU sobre a luta política revolucionária, né? A gente tem uma concepção que a gente acredita que ela é real, senão não seria uma concepção, né? Um fenômeno real, concreto, e eu não diverjo desse ponto, eu concordo bastante, de que as frentes de esquerdas, elas levaram a desastres, assim. Por exemplo, a Revolução Nicaragüense, que foi feita uma frente de esquerda, que foi a Frente Sandinista, né? Onde aglomerava vários setores políticos radicais, mas também tinham setores reformistas, né? Dentro de uma frente de esquerda, vão ter inúmeros programas, inúmeras concepções, inúmeras táticas políticas a serem discutidas. E isso, ao nosso ver, levam a dois processos. O primeiro, a degladiação completa dessas organizações que defendem esse programa e, portanto, a destruição dessas próprias organizações. Pelo menos isso é uma observação que eu tenho e isso é reflexo, ao meu ver, do que foi o Congresso do PSOL. Isso é, tantos programas diferentes discutindo e divergindo dentro de um espaço que não tem centralismo democrático leva a uma destruição. Tanto que aquilo lá acabou até em métodos stalinistas, né, que foi espancamento e agressão física. Mas tem um elemento também da luta de classe sobre isso, porque você tem frentes de esquerda, como a Frente Sandinista, ou como a Frente na Argentina, né, que o MRT, que é uma organização de esquerda bem radical, reivindica, inclusive, debate muito isso com a gente. Aqui também há um coletivo de esquerda chamado Socialismo Barbárie também, que defende a frente. A Construção Socialista dos Trabalhadores, a CST também, né? E a frente de esquerda, ela permite muitos programas ali dentro. E o que acontece é que o capitalismo,
cada conjuntura cria inúmeras ilusões para a classe trabalhadora, porque não existe luta de classe sem ilusões, sem ideologias, sem narrativas. E as narrativas, elas servem muitas vezes para desorganizar a luta. Então, as frentes de esquerdas, elas, geralmente, os programas que prevalecem dentro delas são os programas reformistas ou os programas ditos centristas, que é aquilo que o Trotsky fala no texto do centrismo, que é um programa que se afirma querer romper com o capital, mas quando chega nos momentos decisivos para disputar um processo revolucionário, assegura a defesa do Estado. Geralmente essa é a característica do centrismo, né? E a gente teve duas grandes experiências de frente de esquerda na América Latina. A frente sandinista na Revolução Nicaragüense, né? E nós temos a frente de esquerda na Argentina. A frente de esquerda, por mais que tenham lutadores lá, e eu não desrespeito a luta do pessoal que está na frente de esquerda, porque é uma luta, mobilização popular é mega importante, qualquer um que organize a mobilização popular está correto, mas o programa que prevalece na frente de esquerda são programas que defendem táticas políticas, muitas vezes em defesa que defendeu, inclusive, em certas medidas, o governo da Kirchner, ou pelo menos algumas contradições da Kirchner, que é a Frente Popular da Argentina. Então, para nós, que somos do PSTU, a disputa política para a Revolução Socialista, ela não é apenas no setor organizado da classe trabalhadora que luta, que é a dita vanguarda da classe trabalhadora. O nosso programa, ele tem que aparecer para a vanguarda e para as massas. E numa frente de esquerda, o nosso programa e as nossas táticas, que a gente acredita que são as táticas corretas para chegar na revolução, eles estarão submetidos ou ocultos a programas mais centristas, com táticas que estão mais a serviço da defesa do Estado e do capital. Então, é nesse sentido que a gente acha que a frente de esquerda, no caso o Polo seria uma frente de esquerda, a gente acha que a frente de esquerda não tem eficiência para produzir um processo revolucionário. Agora, a gente não nega a unidade de ação. A unidade de ação é espaços onde a gente, com toda essa esquerda combativa que a gente conhece, a gente consiga lutar junto, em greves, sindicatos, em mobilizações. A própria CSP com Lutas, que é um sindicato que a gente constrói, uma central sindical independente, para nós ela serve como uma frente de luta. Inclusive, é uma coisa que eu acho que todas as pessoas do PSTU falam quando esse debate vem, né, para nós, de convidar todos os setores políticos a entrar na Conlutas para fazer a unidade de ação. No caso, as greves, as mobilizações, as ocupações. Agora, o polo, no caso, a frente de esquerda, a gente percebe pelas experiências históricas e também do que seria a estrutura de um organismo sem centralismo democrático, de que o programa e as táticas cuja a gente acredita que são revolucionárias vão ficar oculto ou ofuscado. E é uma tendência do capital, numa frente de esquerda, fazer os programas centristas aparecerem mais. Embora nenhum marxista, pelo menos o Trotsky, morreu sem ter visto muitas... Acho que ele nem chegou a ver uma experiência de frente de esquerda. Mas, tipo assim, quase nenhum dos grandes teóricos do marxista viveu uma frente de esquerda para poder elaborar sobre ela, entendeu? Então, como eu já ando estudando algumas coisas da Revolução Nicaragüense e também dou umas olhadas no processo da Argentina, eu penso que uma frente de esquerda, de fato, iria ofuscar programas e táticas das organizações. E iria ser pressionada, sim, pelas ilusões e as ideologias do capital nas conjunturas, a dar mais predominância ao programa reformista. O PSOL foi literalmente uma frente de esquerda. Se você analisar o programa da CST, que é uma organização mais radical do PSOL, do MES e do setor à direita, durante os 10 anos do PSOL, o programa que apareceu para as massas foi do setor à direita. As massas não sabem diferenciar, porque tem todos os processos de ideologia, mas não sabe fazer uma diferenciação entre o Babá da CST, que era um parlamentar lá do Rio de Janeiro, e de um Boulos, entendeu? Não sabe fazer essa diferença, porque está tudo na mesma sigla.
Tá tudo na mesma sigla, entende? E por estar na mesma sigla e por ter um conjunto de narrativas da ultradireita que, inclusive, mente a respeito dos setores da esquerda, as massas não fazem essa diferenciação, porque no capital existe um bombardeio de ideologias. Então, há uma percepção própria, minha, particular, tá? Mas eu acho que se alinha com a visão do PSTU nesse ponto. A frente de esquerda, ela tende, pelas ilusões jogadas pelo capitalismo, a se centralizar mais num programa reformista. Mas o que eu ia comentar a respeito do que eu estava falando antes, eu acho que eu não sou contra, né, unir as organizações revolucionárias, mas isso levaria a um debate imenso, um debate de uma década, no mínimo, com a quantidade de debates táticos, programáticos que há de diferenças dentro dessas organizações. Mas eu não sou contra, eu acho que inclusive devemos, porque a humanidade está em crise. Devemos, porque a humanidade está em crise. Mas aí isso depende da disposição dessas organizações todo em fazer esse debate, entende? Aí já é um assunto mais complexo. Mas não, o que hoje a gente diz não significa que a gente não vai fazer a frente de esquerda, que a gente não faz unidade de ação. A gente tem espaços para unidades de ação. A conluta serve para isso. Então, acho que é mais ou menos isso que eu penso a respeito desse tema. Eu ia finalizar aqui, mas vou fazer aqui mais uma última pergunta, né? Você citou aqui a FIT, né? A frente de esquerda, Nicaia, acho que caiu aqui a transmissão dela. Alô, caiu aqui a transmissão da Nicaia. Ixi, Maria. Estamos aqui com a Nicaia, né? Candidata a vereadora pelo PSTU em Porto Alegre. Parece que a transmissão dela, né, caiu, né? Vamos tentar aqui retomar, chamar a Nicaia de volta, né? Alô, Nicaia. Realmente caiu aqui a transmissão, né? Vou perguntar aqui, retomar aqui o contato, né, com a Nicaia para, né, poder finalizar aqui a entrevista nossa, né? Então, peço aí um momento, né, para poder chamar ela aqui. Ver o que aconteceu aqui, né? Né, para tentar solucionar o problema. Enquanto isso, né, enquanto a Nicaia não aparece, aqui, né, lembrar aqui do nosso Pix, do Mesa de Debates, 385 007 028 00 CPF, né? O Pix aqui para a gente poder, né, crescer, né, expandir aí o Mesa de Debates, mas também para outras questões. Nós, Mesa de Debates, queremos, né, estar presente aí nas manifestações contra o G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro, né? E aqui a Nicaia voltou. Oi, eu tive uma queda, perdão. Tudo bem. Nicaia, eu ia finalizar a entrevista, mas eu vou aproveitar para fazer uma última pergunta, né? Você falou da FIT, né? E eu, particularmente, né, por conta até mesmo do meu histórico militante antes do canal, né, e eu reivindico isso bastante, eu sou um entusiasta, né, da FIT, e por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu acho que na Argentina eles estão muito mais avançados na luta de classes, na luta contra a extrema-direita, do que aqui no Brasil. Né? Eu acho que
Enquanto aqui no Brasil, né, somos pequenos tentando falar, olha, né, a gente vai derrotar a extrema-direita, né, na luta de classes, não na eleição, lá na Argentina eles estão fazendo greve geral contra o Milei. E a FIT tem um peso muito grande nisso. Né? Então, por que que não? Por que que a gente não? Como que a gente, né, toma exemplo, né, o que tem de bom na Argentina para aqui no Brasil? Porque acho que a gente tem que se pautar nisso. E outra questão da questão da. Você falou da revolução feita por frente, citando aí a revolução da Nicarágua, né? Por que que existe uma separação? Por que que existe uma separação entre, né, ter uma frente e a construção de um partido revolucionário? Porque a construção de um partido revolucionário é um objetivo estratégico. Uma frente é um objetivo tático, né? Então, sobre isso, assim, a FIT, ela tem todos esses processos de mobilização, mas também tem algumas concessões, né, ao programa da Kirchner, em certo sentido. Em alguns parlamentares, não em todos. Mas esses parlamentares podem ser, por serem parlamentares, né, podem ser facilmente reconhecidos pelas massas como o próprio programa da FIT. Então tem esse risco. Mas acho que, acima de tudo, tem um debate mais profundo aí, que é o debate da estratégia, porque você pode fazer quantas revoluções de massa, digamos assim, aí vem a concepção de Moreno, né? Você pode fazer quantos levantes de massa você conseguir, mas se nos levantes de massa, se nas mobilizações de massa, você não tiver as lideranças no exército, nas fábricas, no campo, no comércio, as lideranças que defendam a expropriação da burguesia, das fábricas, do agronegócio e o comércio, as revoluções tendem a ser derrotadas. É uma lição que o Moreno traz e que as pessoas muitas vezes criticam o Moreno, mas não se dão conta dessa lição, que está muito associada ao que o Leine discutiu no que fazer. Não adianta você ter levantes espontâneos de massa da classe trabalhadora se a direção desses levantes não for o programa da expropriação, entende? Então, o que acontece? A FIT, ela consegue produzir grandes mobilizações. Isso é maravilhoso, isso é ótimo, está correto, entendeu? O problema é qual é o programa dentro dessas mobilizações, entendeu? Porque e aí, quando eu digo programa, eu digo de crise de direção e lideranças de massa. Quem são as lideranças de massas da FIT? O que elas propõem? Qual é a referência política delas para as massas trabalhadoras da Argentina? Entende? Porque para a gente ter uma revolução vitoriosa, para a gente ter de fato uma revolução, por exemplo, aqui no Brasil, vou dar um exemplo, a gente precisaria de uma figura do tamanho do Lula, se não o dobro, nas fábricas e no exército, entendeu? Defendendo a expropriação da burguesia. Eu digo de tamanho de hegemonia, né? Então, se tu não constrói essas lideranças, não importa quanta mobilização tu faça na rua, vai sair derrotado. É uma discussão que nós do PSU a gente faz muito baseada em Lenin e Moreno, de que o espontaneísmo ele é reformista também. O espontaneísmo de massas, você colocar toda a política do seu partido mais a serviço da tática do que da estratégia, você cai no reformismo também, porque você cai digamos assim, você coloca o seu partido a serviço da construção da mobilização de massa, mas não coloca o seu partido a serviço da construção dessas lideranças. Porque se você, por exemplo, 2013 também no Brasil, é um levante de massas, só que não existe levante de massas com consciência comunista pura. Sempre a burguesia vai estar nos levantes de massa, as lideranças da burguesia vão estar nos levantes de massa, as lideranças do reformismo vão estar nos levantes de massa. E elas vão estar ali para quê? Para dirigir, para ser a referência, para trazer o programa que vai resultar nesse levante de massas. Então, tu precisa, obviamente, tu precisa produzir levantes de massa. Por isso, eu concordo que um lugar de unidade de ação é essencial. Aqui a gente defende a Conlutas, né, como esse lugar de unidade de ação para produzir levantes de massa. Mas se você, sem estar
com as lideranças da classe trabalhadora, principalmente no exército e nas fábricas, durante esses levantes de massa, eles vão ser derrotados, vão ser esmagados, entendeu? E essa é a questão que acho que assola, pelo menos, todo revolucionário que quer fazer revolução em todos os países. Como a gente vai fazer a revolução triunfar? É o elemento mais profundo da crise de direção. Quem são as lideranças de massa do Brasil? O que elas defendem? Qual é o programa dessas lideranças de massa? Entende? Então, se a gente for construir mobilizações de massa, o PSTU está total de acordo, hein, com todo o resto ali, MRT, CST, vamos construir, está com lutas a serviço disso, de colocar as lutas nas ruas, de fazer unidade de ação, de chamar as massas para a rua. Agora, a questão do nosso programa e as nossas táticas, que é o que a gente acha que é fundamental. Por exemplo, nós temos uma divergência com a MRT. A gente aí é uma questão mais política e concepção, né? Concepção de política. A tese 3 do Lane, por exemplo, nas teses de Abril, diz que não se... Isso é um princípio, mas tem um sentido lógico, se a gente olhar esse princípio. Porque eu não sou dogmático, eu odeio dogma. Não adianta falar que é princípio sem explicar porque é princípio. Eu não gosto de dogma, eu tenho pavor. Então, assim, tem um princípio na tese 3 do Lane, nas teses de Abril, que é não dar apoio e nenhuma ilusão a nenhum governo burguês. Inclusive, descredibilizar e atacar o governo burguês, independente de qual governo for. Por que isso é um princípio para a Lane? Porque os governos burgueses, eles estão a serviço da proteção da propriedade privada, da manutenção da exploração do trabalho, estão a serviço de conservar o capital. Não interessa qual governo burguês seja o governo Lula, o governo Bolsonaro, está a serviço. Isso é um elemento em comum que os governos burgueses têm. Isso não significa que todos os governos burgueses são iguais. Não estou dizendo isso. Mas a gente não pode descartar esse elemento em comum, entende? Esse elemento em comum, ele é importante para o processo revolucionário, porque esse governo está a serviço de manter a dominação de classe. Então, esse elemento, que é o elemento comum, que o Moreno leva muito em consideração, é um elemento que a gente sente que, inclusive, as outras organizações acabam desprezando nas suas táticas, que é o exemplo da questão da descredibilidade do PT, devido à quantidade de violência que ele produziu na classe trabalhadora ali nos anos de 2013 até 2016, porque as massas, elas estavam com crenças e convicções no PT, tanto que elegeram Lula 2 vezes, a Dilma, né, 2 vezes, mas a classe trabalhadora, ela vai rompendo lenta e gradualmente com o PT, porque há um conjunto de estelionato, de traições, de privatizações, de precarização que o PT vai fazendo, e aí a confiança da classe trabalhadora vai se perdendo dentro dessa frente popular. E aí cabe aos revolucionários propor uma política defendendo as necessidades da classe trabalhadora, mas criticando o PT, no sentido de acabar com as ilusões da classe trabalhadora e a confiança da classe trabalhadora no PT, seguindo esse princípio do Lane. Então, justamente por quê? Porque se a gente defendesse o PT, a ordem do capital seria mantida. Então, não estou dizendo que a gente, ao criar desconfiança no PT para construir as lideranças de massas que vão expropriar a burguesia, que a gente vai ter um processo revolucionário dado, porque construir isso aí é mega difícil. Construir uma liderança de massa é ultra mega difícil, mas é necessário, a gente não pode se acovardar. Se tem um governo de frente popular em crise, nós não podemos nos acovardar de mostrar as contradições desse governo para a classe trabalhadora e de disputar a consciência da classe trabalhadora contra a direita e a ultradireita, porque a ultradireita sempre vai se oportunizar da crise de um governo de frente popular. E os marxistas, eles não podem proteger o governo de frente popular. Está aí uma diferença tática que nós temos com o MRT. Aí, imagina se a gente fizesse, digamos assim, uma frente política, não uma frente de ação, de mobilização e luta. Uma frente política. A gente, com o MRT e com todas as outras organizações, as táticas e o programa do PSTU, as lideranças do PSTU que procuram se construir como lideranças da classe trabalhadora para expropriar a burguesia no exército, nas fábricas, em todos os setores, elas não teriam a visibilidade de colocar o seu programa, que acredita ser correto para o processo revolucionário, né? Não teriam essa visibilidade porque estaríamos numa frente, seríamos confundidos com as outras organizações cuja a gente acredita que tem táticas erradas. Isso é, a gente acha que a frente de esquerda, ela, por mais que ela possa, às vezes, até conseguir organizar lutas populares imensas, ela atrapalha no sentido da construção da direção revolucionária.
porque as direções dessa frente é o que vai determinar o programa dessa frente. É o que vai determinar onde as lutas populares dessa frente vai levar, entendeu? Então, o que a gente pensa é o seguinte: a unidade de ação a gente faz com todo mundo que quiser lutar. Até os reformistas, quando eles forem para a luta. A questão é que os reformistas, eles não vão para a luta, é nós que vamos, mas até se eles resolvem numa manifestação, fazer uma greve, a gente está do lado. Está correto. Lutar pela classe trabalhadora. Unidade de ação a gente faz com todo mundo. Agora, o nosso programa, a nossa concepção de como destruir o Estado burguês e o capital, a gente não abdica. Porque isso é o fundamental. A gente não pode, ao meu ver, quando tiver um próximo levante de massas, ter uma liderança defendendo a Frente Popular, porque aí é a contra-revolução. O levante de massas é derrotado e não vira um processo revolucionário. A gente não pode. O que o Boulos, a Erika Hilton, o Lula vai propor no próximo levante de massas no Brasil, se isso vier a acontecer? Vão propor soluções democráticas, de manutenção da exploração do trabalho. Não vão propor saídas que a classe trabalhadora governe e controle. Então, a disputa para construir essas lideranças de massas que expropriem a burguesia, ela é uma disputa mega ultra difícil, quase que assim, da maneira como a gente é atacado no capital, a própria democracia burguesa que não nos dá visibilidade. E então, se a gente assim, ofusca o nosso programa de expropriação, ofusca o nosso programa de colocar em xeque a Frente Popular, não sobrou nada, entendeu? Não sobrou nada, não sobra nada. Não vai sobrar nada com nada, porque é isso. Lutas populares, se elas não escalonarem num nível de massas e elas não tiverem as lideranças com o programa correto naquele momento, com a tática correta, vai por água abaixo. Então, a partir do momento que a gente já decide abdicar de colocar o nosso programa, a gente já decide desistir de propor a expropriação da burguesia, desiste de propor, porque numa frente a gente perde a publicidade desse programa, entende? Mas isso não significa, eu volto a dizer, que a gente não tenha que organizar as lutas em comum. Isso a gente está com completa disposição, inclusive a gente conversa seguidamente com as organizações para fazer isso, essas lutas. Agora, a questão das táticas e do programa, a gente não abdica, porque a gente acredita que é o elemento essencial para a gente conseguir superar a crise de direção, entendeu? Construir as lideranças, as direções da classe trabalhadora que vão, de fato, nos momentos decisivos, colocar abaixo essa república capitalista. Então, isso a gente não desiste, isso a gente não abnega. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, como a gente interpreta o processo de crise de direção, como a gente interpreta o governo de conciliação de classes, como superar a direção dos governos de conciliação de classes, da classe trabalhadora, e as nossas diferenças táticas, porque existem elementos de diferenças táticas com essa concepção do MRT, da CST, de todas essas outras correntes de organizar a frente. Mas aí eu volto também a dizer, eu não sou contrária de um dia todas essas organizações se fundirem em uma só. Não sou contrária a isso. Mas isso, ao meu ver, é um processo diferente de uma frente. Isso, ao meu ver, é um processo de debate aberto entre as organizações com franqueza. Agora, a unidade de ação a gente nunca deixou de fazer, a gente continua fazendo, inclusive, né? Aqui em Porto Alegre, particularmente, existe um fórum que a gente se organiza para fazer lutas com o MRT e com as outras correntes mais radicais. Então, eles existem, esses espaços, e a Conluta serviria como espaço nacional para isso, para a gente fazer mobilização de massa. Acho que é mais ou menos isso, assim, o que eu penso sobre o assunto. Desculpa ser muito prolixa, eu acabei me entusiasmando um pouquinho, porque eu debato muito isso com uma amiga minha que é da CST sobre os acertos e erros da frente de esquerda, e é um debate muito acaloroso entre eu e ela. É muito engraçado, né? Porque as pessoas acham que mulheres trans, com seus preconceitos transfóbicos e misóginos, só quer saber de estética, né? Quando as duas estão ali debatendo crise de direção e como fazer revolução. Mas é isso. Tá certo, né? Não vou, né, estender a polêmica aqui, porque senão vai É dar longo o tema debate. para ir para uma outra entrevista, né? Eu tenho desacordo, né? Claro, né? Eu pessoalmente com muita coisa aí que
né, que você coloca, mas, né, sigamos aí debatendo. E, enfim, então estou encerrando aqui mais uma entrevista, né, do Mesa de Debates, agradecendo aqui imensamente a participação da Nicaia, gostei bastante aqui da nossa conversa, e passo a palavra aí para ela fazer suas considerações finais. Vixe, eu acho que travou de novo. Nicaia. Queria agradecer. Acho que teve uma queda de novo. Queria agradecer profundamente o espaço, o debate aberto, sabe, a cumplicidade, o companheirismo. Fico muito lisonjeada de ser sempre convidada aqui por você. Fico muito feliz também de poder vir aqui trazer esses debates, honrada, na verdade. E eu acho que é fundamental, né, nessas eleições, a população trabalhadora, principalmente, se organizar, lutar em defesa das suas necessidades e lutar também por um outro projeto de sociedade, né? E, de fato, não votar nas candidaturas reformistas, fortificar as candidaturas dos parlamentares revolucionários para colocar em xeque o capitalismo, para propor o socialismo, fazer tudo isso junto. É isso, Guilherme. Muito obrigada pelo espaço, tá? Eu fico muito honrada. Obrigada. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Nicaia, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Mesa de Debates, que não foi inscrito. Curta, compartilhe, comente essa entrevista, outras matérias, programas. Para além das eleições, nós estamos aí, né, fazendo a cobertura, por exemplo, da luta, né, dos trabalhadores dos Correios. E, para além disso, segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai, e, claro, né, no YouTube. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-028-00 CPF. Nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado, nem do capital privado, nem queremos. Então, para a gente continuar aqui fazendo o nosso, né, nosso corre, né, a gente pede aí a sua contribuição para a gente poder crescer, né, chegar no número maior de pessoas, furar a bolha. Isso é uma alternativa de imprensa, né, frente aí, né, aos setores da extrema-direita que hoje hegemonizam, né, infelizmente, a internet. Então, quem puder contribuir aí para a gente, será sempre bem-vindo. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Acabou a semana. Um forte abraço e fui!